E enquanto eu preparava a palavra para hoje, Deus me lembrou que alguns avivalistas, e eu vou falar rapidamente do Evan Roberts. Evan Roberts foi o avivalismo do país de Gales. Quantos sabem alguma coisa sobre o avivamento do país de Gales? Né? Então, Evan Roberts, ele foi uma criança. A história conta que ele, já com 12, 13 anos, ele era uma pessoa devota a Deus, que buscava a Deus, e ele foi trabalhar. Naquela região tinham muitas minas de carvão. O pai trabalhava na mina, e o pai sofreu um acidente, e ele foi trabalhar com o pai nessa mina de carvão, e conta a história que, tempos depois, Evan Roberts, ainda adolescente, ele abre uma escola bíblica para as crianças daquela mina. E ele evangeliza, e ele prega a palavra de Deus para aquelas crianças. Evan Roberts, né, para quem não sabe, mas vale a pena estudar muito o avivamento do país de Gales. Evan Roberts desenvolve um jovem, ele morre cedo, na verdade, mas ele desenvolve um jovem devoto, um jovem com santidade, com fome de Deus. Tudo que ele mais queria era a presença de Deus, era o que ele buscava, era um homem de oração, de entrega. E durante o avivamento do país de Gales, que durou um ano de avivamento, mas a história narra como o país foi impactado, a tal ponto de que as Bíblias sumiam das prateleiras. Né, ontem eu ouvi estava na academia e ouvi um anúncio na televisão falando que os remédios estão sumindo da farmácia. Remédios somem das farmácias, das prateleiras da farmácia. Quando há a presença de Deus, o que some das prateleiras são as Bíblias, amém? E aí eu fiquei pensando naquela hora como a nossa sociedade precisa da presença de Deus, ser invadida, ser tocada pela presença de Deus através das nossas vidas, através da igreja, amém? E no avivamento, nós vemos os relatos, né, que conversões em massas, aconteciam conversões em massas, pessoas confessavam os seus pecados genuinamente, né? Conta que não tinha, né, no Natal daquele ano, as celas, a prisão não tinha presos. Por quê? Porque as pessoas estavam reconciliando os seus relacionamentos, pagando as suas dívidas. Conta, inclusive, que os cavalos que trabalhavam nas minas de carvão, eles eram treinados antes com palavrões, né? Falavam palavrões. Imagina o ambiente de uma mina de carvão, como que era. E aí fala que nesse período, os cavalos não obedeciam, porque não tinha mais palavrão, as pessoas não falavam mais palavrão, as pessoas estavam educadas, tementes a Deus. A presença de Deus que invade uma cidade, um país, uma sociedade. E eu falei tudo isso para, primeiro, despertar vocês o interesse de estudar sobre os avivamentos. Vale a pena. Gera fé em nós, gera desejo por Deus. E segundo, para dizer para vocês que Evan Roberts, ele tinha estratégias antes dele ir pregar em determinado lugar, em determinada cidade. Sabe o que ele fazia? Ele enviava as crianças. Ele enviava as crianças oravam sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. E depois ele ia e ele orava. Eu, pensando nisso, eu falei, Evan Roberts, ele discerniu algo no valor das crianças, que nós, como igreja, ainda não discernimos. Porque nós não usamos ainda as crianças, nós não vemos as crianças com esse olhar. Né? Charles Finney, outro avivalista, fala que antes, nas reuniões de oração, homens de oração, o que ele fazia? Ele trazia as crianças para participar das reuniões de oração. Ele queria ouvir as crianças orarem e ele ensinava as crianças a orarem. Então, meus queridos, como eu falei, né, que Deus possa nos revelar o que há de precioso, que as crianças podem fazer hoje, para edificar a nossa igreja hoje, para edificar a sua vida hoje, amém? Em nome de Jesus. Deuteronômio, vou ler aqui com vocês, Deuteronômio 31, 12. O que a Bíblia fala sobre as crianças?
estou aproveitando o gancho, o tema da minha palavra com vocês aqui é coração como de uma criança. Deuteronômio 31 fala assim, vamos ler comigo? Reúna o povo. Reúna quem, gente? Quem? Homens? Quem mais? Mulheres? Quem mais? Quem mais? Estrangeiros. Reúna homens, mulheres, crianças e estrangeiros. 4 tipos de pessoas. Para quê? Para eles que se encontram nas cidades onde vocês moram. Para quê? Para que ouçam, aprendam, temam o Senhor, o Deus de vocês, e obedeçam, cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Deus inclui as crianças no plano dele. Deus, ele conta com as crianças para o plano dele, amém? E é interessante isso, nós olharmos para as crianças não como fofinhas, bonitinhas que são, mas é como uma arma de guerra, né? Alguém que precisa ser lapidado, moldado, alguém que não é só uma arma de defesa, mas também uma arma de ataque contra a nossa sociedade a favor do reino de Deus. E quando Jesus, né, nós vemos lá no Novo Testamento, eu falei com vocês aqui sobre a importância que Deus dá para as crianças, mas quando nós falamos sobre crianças na Bíblia, eu poderia falar para vocês sobre a serva de Naamã, que evangelizou o patrão dela. Eu poderia falar para vocês de Samuel, que jovenzinho foi servir ao Senhor na casa dele e ouviu a voz de Deus e confundiu com a voz de Eli, e ele depois foi treinado e ele cresceu nos caminhos do Senhor. E eu posso falar para vocês também daquele menino, João, no Evangelho de João, aquela cena da multiplicação dos peixes, onde a gente vê que a multidão estava seguindo Jesus atrás dos milagres que ele estava fazendo. Em determinado momento, Jesus para, ele olha aquele tanto de gente, e aí ele fala, nossa, eles estão com fome. E aí ele chega para Filipe, um discípulo dele, e fala, Filipe, onde nós vamos arrumar comida para esse tanto de gente? Aí Filipe fala para ele assim, Senhor, nem se eu trabalhasse 2 dias ia dar para comprar comida para esse tanto de gente. Aí André, um outro discípulo, chega e fala, Senhor, na NAA, fala assim, tem um menino aqui que trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Um coração de criança que entrega tudo que ele tem naquele momento para Jesus. Ele não faz leitura se dá, se não dá, ele simplesmente confia e entrega para Jesus o que ele tem, o lanchinho que a mãe dele deve ter preparado para ele, passar o dia na rua, mas ele entrega. E depois a gente sabe o final, a gente sabe da multiplicação dos pães, a gente sabe que daqueles 5 pães e 2 peixinhos, eles alimentam uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda sobra 12 cestos cheios de pão e peixe. Aquela criança, ela se vê parte da solução. Aquela criança, ela não se apega àquilo que é dela, que ela tem, mas o coração dela confia e entrega o que ela tem nas mãos de Jesus, e ele simplesmente fala, é com ele, é ele que vai fazer. E o que eu queria hoje falar com vocês exatamente é, que coração de criança é esse que nós perdemos, que nós não temos, mas que nós precisamos desenvolver? Que coração é esse que nós perdemos? Jesus, vou ler aqui com vocês, Marcos 10, 13, 15. Queria dizer para vocês que eu estou me tremendo, e não é de nervoso. Espírito Santo de Deus, paira sobre nós nessa manhã, Senhor. Nossos corações têm sede, têm fome do Senhor. Sede de acessar coisa que nós ainda não acessamos, de enxergar coisa que nós ainda não enxergamos.
eu te peço nessa manhã que o Senhor remova o véu, Senhor, dos nossos olhos, tira a dureza do nosso coração. Às vezes a gente ouve passagem bíblica tantas vezes e a gente fala, eu já sei. Mas que os nossos olhos se abram para ver verdades nessas passagens que nós ainda não vimos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Senhor. Amém. Que coração é esse que entrega tudo o que tem, que simplesmente confia? Em Marcos 10, 13, Jesus fala que certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. 14. Ao ver isso, Jesus ficou indignado. Imagina Jesus indignado, gente. Eu queria muito ver isso. Acho que um dia eu vou ver. Quando ele voltar. Jesus ficou muito indignado com quem? Com o povo ou com os discípulos? Com os discípulos, não era o povo que estava impedindo, não, eram os discípulos. E ele falou, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam. Pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. 15. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Que o Senhor possa transformar os nossos corações de adultos como corações igual ao de uma criança, amém? Entenda bem, não é infantil, não estamos falando de infantilidade, mas como um coração de criança. Eu queria falar aqui com vocês algumas características do coração de criança, queria junto com vocês, pensar a respeito dessas características do coração de criança, que talvez você já teve, que talvez você perdeu, que talvez você tenha parte, que talvez você tenha que buscar um tanto mais. Jesus fala que só entra no reino dos céus aqueles que têm um coração como criança. Aqueles que têm um coração como criança. E como é que é o coração como criança? E eu listei aqui um monte de coisas, vou me apegar a algumas apenas. Mas uma primeira característica, né, que nós temos é que o coração da criança, ele é puro. Ele é puro, ele não tem maldade, é um coração sincero. Eu me lembrei que a gente teve um treinamento dos professores do Arena Kids há um mês, uns 40 dias atrás. E aí, uma das professoras do Arena Kids levou duas filhinhas dela, né? Duas crianças. E aí, uma das crianças chegou para a tia do Arena Kids, vocês estão me acompanhando aqui? Chegou para a tia do Arena Kids, Rafael, falou assim, você veio de pijama por quê? A tia estava com uma roupa assim, que parecia um pijama. E ela, na inocência, você veio de pijama por quê? Né? Eu imagino que muitos adultos talvez até pensaram, né? Nossa, que roupa extravagante que essa tia veio, mas ninguém falou, ainda bem que não falou, graças a Deus. Mas o que eu estou querendo focar com vocês aqui é o coração puro, que não vê maldade. Ele é transparente, ele é verdadeiro. Eu não estou defendendo o sincericídio, falar, eu sou... Não estou falando disso. Estou falando de um coração puro, que tem pureza, que tem transparência. O quanto o nosso coração, Jó 31, ele fala, guarda os meus olhos de não olhar para uma virgem, para que eu não me distraia. Ele está buscando pureza na forma dele ver, no olhar dele. Não que tenha problema olhar para coisas bonitas, mas aquilo que me distrai, o quanto de pureza nós temos carregado em nós, meu querido, essa pergunta é para você. O quanto dessa característica de criança você tem desenvolvido na sua vida, no seu dia a dia. Uma outra característica que nós temos de criança é que elas têm um coração ensinável. Quando a gente pensa sobre a fase da aprendizagem, a fase da aprendizagem é a fase da infância.
A criança está aberta para aprender, ela deseja aprender. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Ela deseja aprender. Quando a gente fala sobre coração ensinável, a gente fala de humildade. A gente fala de coisas que nós vamos perdendo ao longo das nossas vidas, que a gente vai deixando de assumir que a gente não sabe, de deixar de pedir ajuda para aprender. Um coração ensinável, um coração que é humilde, um coração que entende, que não sabe. E que, porque eu não sei, eu preciso ir buscar ajuda, eu preciso ir aprender sobre isso, sobre aquilo. Eu não quero me apegar, poderíamos falar hoje só sobre um coração humilde, mas eu quero nos levar aqui para outros pontos que eu julguei nesse momento ser mais importante. Uma outra característica. Antes de ir na outra característica, você tem um coração ensinável ou é difícil ensinar alguma coisa para você? Você já sabe tudo. Quando alguém fala com você, fala, não, mas eu já sei. Quando alguém fala para você assim, mas não seria bom você ir fazer algum curso na igreja, aprender sobre a Bíblia? Não, mas eu já li a Bíblia 7 vezes. Meu querido, como é que você recebe? Quando alguém quer te ensinar alguma coisa na sua conduta, na sua forma de ver a sua vida, na sua forma de agir no dia a dia. Terceiro ponto, coração das crianças. Olha que lindo, gente. O coração das crianças. Eles são alegres e eles têm a capacidade de se maravilhar. Vocês concordam comigo ou não? E você tem? Você se maravilha, se encanta com coisas bobas e pequenas ou não? Você perdeu essa capacidade? A criança, ela tem a capacidade de se encantar com a formiguinha que passa, com o vento que deu na árvore, com a folha, com a flor. Eu tive o privilégio de fazer missões na África, em Guiné-Bissau, por 2 vezes. E eu tenho uma cena gravada na minha mente, maravilhosa. E a cena naquele lugar miserável, pobre. As crianças não tinham brinquedo, não tinham roupa, não tinham nada. E eu me lembro de passar e ver as crianças sorrindo, brincando, deitada na terra, aquela terra vermelha. E elas brincavam na terra, sabe aquelas imagens de filme que a gente vê na neve? Na neve, que as pessoas deitam na neve e elas ficam fazendo assim na neve. Essa cena todo mundo conhece, né? Mas essa lá era na terra, a terra. E elas pegavam a terra e jogavam uma na outra, e elas levantavam, e elas deitavam na terra de novo, e elas toda encardida de terra, vocês imaginam isso, né? Catarrenta e o sorriso assim. Aquilo me impactou tanto. Às vezes elas levantavam, pegavam uma sacola de lixo que elas achavam por ali, e elas começavam a brincar e a correr. Elas se alegravam com o que elas tinham, elas não se alegravam com o que elas não ficavam reclamando pelo que elas não tinham, mas elas encontravam alegria e satisfação naquilo que elas tinham. Elas se maravilhavam com aquilo que elas tinham. Um coração de criança, um coração que se alegra. Eu tenho lido o Salmo 103, tem sido um salmo que está me acompanhando desde o final do ano passado. Desde o ano passado eu tenho meditado, orado em cima de Salmo 103. Salmo 103, capítulo 1, fala que todo o meu ser louve ao Senhor. Que todo o meu ser louve ao Senhor. Que todo o meu ser louve ao Senhor. Que eu me alegre com todas as coisas que eu tenho, que o Senhor me deu. No verso 2 ele diz assim: jamais, Senhor, que eu jamais me esqueça de nenhuma de todas as suas bênçãos. Senhor, que jamais eu me esqueça de nenhuma de todas as suas bênçãos. Nenhuma. Eu me alegro. Quando eu me lembro das bênçãos, eu me alegro no Senhor. O meu coração vai sendo moldado como um coração de criança. Eu me lembro, se eu não tenho nada
para me alegrar exatamente naquele momento, porque eu estou desejando algo, ou porque está me faltando algo, eu vou me lembrar de todas as suas bênçãos, eu vou lembrar da redenção, eu vou lembrar da salvação, eu vou lembrar do perdão que Jesus me deu daquela cruz, eu vou me lembrar do amor de Deus, eu vou me lembrar da vida eterna que foi prometida para a minha vida. Em todas as suas bênçãos eu me alegro, em qualquer momento. Se eu não tenho um carro, uma casa, eu me alegro na terra, eu me alegro no Deus da minha salvação, como Davi disse no Salmo 25. Eu me alegro, um coração que se alegra. Um coração, meus queridos, que se maravilham com o ordinário. Nós somos uma cultura que somos treinadas a nos maravilhar apenas com o extraordinário, mas nós fomos feitos para nos lembrarmos de todas as bênçãos que o Senhor nos deu. O dia a dia, quando eu me sento para almoçar com os meus filhos, com o meu marido, com a minha família, não importa o que está na mesa, mas eu posso me alegrar com tudo o que tem naquela mesa. Eu volto os meus olhos para moldar o meu coração, eu quero alegria. Salmo 103, verso 5, ele fala: é o Senhor que enche a minha vida de coisas boas. É Ele que me enche. Ele é o Senhor que me enche de coisas boas. O ano passado, muitos aqui sabem, mas eu e meu marido, nossa família, eu e meus filhos, nós vivemos uma situação muito difícil. Nós fomos vítimas de um golpe. Em algum momento, cadê meu marido? Estou vendo ele aqui. Está lá. Que nos tirou totalmente o chão, o teto. Esses imponderáveis que nos atingem durante a vida. Nós vivemos dias muito difíceis, muito difíceis. Posso dizer para vocês que a única coisa que trazia alívio para nós era a presença de Deus. Não tinha outra coisa. Não tinha. Nós estávamos, de alguma forma, sendo atacados de todos os lados. E um dia eu cheguei para Deus orando, desesperada. Eu falei: Deus, livra a gente dos nossos inimigos, Senhor, tira a gente dessa situação, o que vai ser da gente? Sabe, mulher, quando entra em desespero, alguém sabe? E Deus me deu 2 respostas. Deus me disse assim: bobinha, você sempre esteve no mesmo lugar. O lugar de depender de mim. O seu lugar, se você tem consciência disso ou não, quando estava tudo organizado na sua vida, você dependia de mim. E agora que está um caos, de igual forma, você depende de mim. E num segundo momento ele me responde: aprenda que eu sou o suficiente para você. Deus é suficiente para você. Quando nós olhamos para esse lugar, queridos, de que Ele é o suficiente para nós, nós podemos nos alegrar com tudo que nós temos ou com tudo que nós não temos. Eu sou uma pessoa que, naturalmente falando, eu olho o copo sempre meio cheio. Eu tenho que fazer um trabalho comigo, emocional e espiritual, mudando a minha mentalidade para enxergar o copo meio cheio. Mas eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu olho o copo meio vazio, a nossa tendência é entrar em reclamação e em crítica. E quando nós começamos, nós determinamos que nós vamos ver o copo meio cheio, que nós vamos enxergar a bênção em todas as coisas, que nós vamos colocar os nossos olhos naquilo que nós temos, mesmo que faltam muita coisa. Nasce um sentimento enorme de gratidão no nosso coração.
Gratidão por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. E o que eu quero dizer para você é que a gratidão, ela não é apenas um fim em si mesmo. Não é porque é legal, eu sou grato. Não é porque a gratidão é uma virtude, a gratidão é uma habilidade, embora seja, mas é muito mais que isso. A gratidão é o terreno onde cresce a semente da fé. A gratidão prepara o terreno para a fé crescer. A gratidão no nosso coração, reconhecer, se alegrar com as coisas que Deus nos dá, prepara o terreno para a fé crescer, para a nossa esperança crescer, ficar gigante, e nós nos levantarmos e nos alegrarmos no Senhor. Gerar, cultivar em nós. Quando nós decidimos, como as crianças, a nos alegrar pelas pequenas coisas, quando nós decidimos, como as crianças, nos maravilhar com as pequenas coisas, nós geramos esse ambiente de gratidão em nós, e nós preparamos esse ambiente para a nossa fé crescer, e nós não sermos desanimados, destruídos no meio do caminho. Um coração que se maravilha, que se alegra. Quanto você perdeu disso ao longo da sua vida? Quanto o seu coração tem estado endurecido, esperando a viagem chegar, o casamento chegar, as bênçãos chegarem? As crianças nos ensinam que nós precisamos nos alegrar hoje com o que nós temos com o Senhor. Com as coisas pequenas, triviais, ordinárias do dia a dia, e não apenas com a extraordinária. E aqui, outra característica que eu não vou me alongar, embora eu já tenha falado sobre isso. As crianças, elas se reconhecem dependentes dos pais, vocês concordam? Totalmente dependentes dos pais. Pai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. Pai, posso fazer isso? Também daria uma palavra toda, depender do Senhor. Um coração que depende de Deus. E para nós dependermos de Deus, nós temos que ser humildes. Precisa de humildade para a gente depender de Deus. Como eu falei para vocês ali antes, eu ia contar aquela história para vocês nesse tópico aqui do dependente de Deus, antecipei. Mas quando eu me reconheço dependente de Deus, eu sofro menos, vocês concordam comigo? Se naquela ocasião em que nós vivemos o que nós vivemos e ainda estamos colhendo frutos daquilo, um dia nós vamos contar o nosso testemunho para vocês, quando ele tiver concluído, para edificar vocês, em nome de Jesus, e glorificar o nome de Deus. Mas esse lugar da dependência, meus queridos, é o lugar onde Deus chega para nós, lá de Deuteronômio 8:13, e Ele fala: você não vive apenas de pão, mas você vive de toda palavra que procede da minha boca. É da boca, é essa consciência que eu quero dizer para vocês que nós, como filhos de Deus, como igreja, nós precisamos ganhar. Essa consciência de que nós dependemos do Senhor. Uma coisa que eu tenho orado insistentemente, todos os dias: Senhor, aumenta a minha consciência da dependência do Senhor. Aumenta a minha consciência do quanto eu dependo do Senhor, do quanto eu sou dependente. Porque eu entendo que quanto mais consciência eu tiver dessa dependência, menos sofrimento eu vou ter. E quanto menos sofrimento eu vou ter, eu vou estar muito mais disposta, alegre, para servir a Deus, para servir minha casa, para ser uma pessoa boa, para trabalhar para o reino, para não me distrair com as coisas desse plano, dessa era. Que o Senhor possa aumentar a sua capacidade, a sua consciência de depender dEle. E por último, o coração de uma criança é um coração que confia.
aquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele simplesmente confia. É um coração que confia. Ele entrega os 5 pães e os 2 peixinhos dele nas mãos de Jesus. Ele confia que Jesus vai fazer uma coisa, ele não se apega àquilo. Ele acredita que a fome dele vai ser saciada em algum momento. Um coração que confia, e aí eu quero ler, Salmos 9:10 diz: quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. A primeira parte desse versículo diz: quem conhece o teu nome, confia em ti. Quem conhece o teu nome, confia em ti. Para nós confiarmos em Deus, nós precisamos conhecê-lo. A Ismara, vocês viram aqui, quando ela chegou para somar conosco no Arena Kids, eu confiava nela. Ela é confiável. Mas no início ela falava para mim: pastora, deixa que eu resolvo isso aqui. Vocês acham que eu entregava tudo na mão dela? De jeito nenhum. Ia lá, conferia, estava lá. A partir do momento que eu fui conhecendo, a partir do momento que eu fui conhecendo, eu fui confiando, entregando. Ela vai fazer. À medida que eu conheço o nome do Senhor, eu vou confiando, eu vou entregando ao Senhor as minhas dores, as minhas dificuldades, e o meu coração se alegra e descansa. Nós lemos muito Isaías, é o nosso versículo bússola para a igreja esse ano, Sara Nossa Terra, o versículo que nos guia, o ano da superação. Quantos sabem qual é o versículo? Deixa eu ver se vocês estão bem de memória. No início do ano a gente falou muito sobre ele. Vamos lá. Muito bom, Jane. Isaías 40:31. Vamos ler Isaías 40:31. Mas os que? Em quem? Fazem o que, gente? Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. O que mais? Só? Né? Não se desfalece, cadê o 31? E não se desfalecem, isso mesmo. Eu só quero dizer para vocês aqui, aquele que confia, ele descansa. E quem descansa, ele é renovado. Deixa eu falar, esse versículo 40:31, ele só faz sentido, real sentido do Isaías 40:31. É se você ler Isaías 40 todo. Senão ele é totalmente reduzido. Ele não vai gerar em você a confiança que ele precisa gerar. Nós não vamos ter tempo de ler aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que quando você for ler, eu posso deixar isso de tarefa para vocês. Isaías capítulo 40, lá no verso 6, tem uma voz que fala para Isaías assim: Isaías, clame, proclame, Isaías. E aí Isaías responde assim: mas Senhor, o que eu devo clamar, proclamar? E aí Deus vem, coloca lá para mim. Aí Deus vem falando: anunciem que os seres humanos são como o quê? Capim. Ou seja, são temporais, sua beleza passa depressa. São como as flores do campo. 47. 7. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. Vamos até o 8, tá? Eu não vou ler o restante porque não vai dar tempo. O capim seca, as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos. Espera aí. Deus está falando para Isaías: Isaías, clame e proclame. Os seres humanos são como o capim, como uma flor.
Salmo 103, 144 fala que nós somos, a nossa vida é como um sopro. Um sopro. Nós somos como uma brisa. Fala que nós passamos e que nós deixamos de ser, como se nós nunca tivéssemos existido. Deus está falando, anuncia, os seres humanos precisam saber quão finitos eles são, quão pequenos eles são. Anuncia que a vida de vocês aqui é passageira. Anuncia que eles não confiem no seu próprio braço e na sua própria força, na sua inteligência. Anuncia isso, Isaías. E quando você for ler Isaías, eu espero que você leia essa semana, você vai ver que é exatamente isso o tempo todo. Isaías anuncia a nossa pequenez, e depois Isaías, ele anuncia a grandeza do nosso Deus. Ele fala, Deus fala sobre nós e Deus fala sobre ele, verso 8. E aí ele vem e fala o seguinte: o capim seca e as flores murcham, mas o quê? Mas a palavra do nosso Deus, essa permanece para sempre. Ela é eterna. Eu sou o eterno. Eu sou aquele, o futuro, o presente e o passado. Quando você lê Isaías 40, você vai vendo ele falando. Você está pensando que você é alguma coisa? Não, você não é nada. Mas eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o que criei as estrelas. E não apenas criei, mas eu dei nome a cada uma delas. Fui eu que pesei todo o pó da terra. Fui eu que coloquei o mar, os oceanos na concha da minha mão. Fui eu. E sabe quem você é? Você é nada. Você é um sopro. Você é como o capim que nasce de manhã e morre à noite. O seu tataraneto não vai saber quem você é. Talvez nem o seu bisneto não vão saber quem eu fui. Mas a palavra do Senhor, essa ela permanece para sempre. E depois disso tudo, ele vem discorrendo. Grandeza de Deus, pequenez do ser humano. Grandeza de Deus, dependência do ser humano de Deus. Ele está dizendo, olha, para você confiar em mim, você precisa saber qual é o meu currículo. Você precisa me conhecer. E não só isso, você precisa saber da sua insignificância. Embora sejamos tão preciosos para Deus. E para fecharmos, ele termina assim. Ele vem falando e aí ele coloca assim no 28. Vamos ler o 28. 40, 28. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. E esse Deus, ele nunca perde as forças. E ele não se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. 29. Ele dá força aos cansados. É isso mesmo. Ele dá força aos cansados, vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças, se cansam, os rapazes tropeçam de tão exaustos. Aí ele vem com o 31. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Essa promessa de você não se cansar, de não se desfalecer, ela só é possível se você confiar. E você só confia se você conhecer. E aí eu quero dizer para vocês que o versículo 31 que nós usamos para nos alimentar e é necessário, ele é muito mais poderoso se você ler Isaías 40 todo. Eu quero fechar aqui dizendo que Isaías 40, 31 não é um convite para você descansar. Ele é um convite para você conhecer o Senhor. Deus está te convidando para conhecê-lo mais. Eu queria que você ficasse em pé, de pé.
Oh Espírito Santo, nós somos tão dependentes do Senhor, Pai. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse no seu coração. Se o seu coração tem características de criança, se você tem cultivado a pureza, se você tem cultivado a dependência de Deus, se você tem buscado ser um coração, ter um coração ensinável. Ah, Deus, fala conosco. Eu queria que você orasse agora e falasse: Senhor, eu quero, molda em mim um coração como de criança, Senhor, que confia. Senhor, o Deus que entrega, Pai. Um coração, Senhor, o Deus que é puro. Um coração que reconhece, Senhor, que é dependente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, querido, esse momento é um momento de quebrantamento. Esse momento é um momento em que o Espírito Santo precisa trabalhar, porque se Ele não trabalhar, não adianta nada o que nós falamos aqui hoje. Nós clamamos, Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha com o peso da Tua glória nesse momento sobre nós. Venha com a Tua presença, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Move, Espírito Santo. Move, Espírito Santo. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Aumenta no Senhor a nossa confiança no Senhor, Pai. Leva-nos a te conhecer mais, Senhor. Aumenta a nossa fome do Senhor. Nós somos do Senhor, pequenos, dependentes, mas do Senhor. Graça cobre os meus temores, tua força. Visita no Senhor, visita o nosso coração, Pai. Marca o nosso coração com a tua presença. Pelo medo, tu és fiel, tu és, Senhor. Nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
em tudo em Guia-nos. ti confio. Guia-nos. Sobre as águas eu caminho. Aqueles que conhecem o teu nome confiam no Senhor. Leva-me mais fundo do que já estive. Mais E fundo minha em fé ti, será mais firme. Oh, Senhor, em tua presença, guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Nós confiamos em ti, Deus. Guia-nos, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou. nós somos do Senhor, Pai. E tu O Senhor é meu Pai, meu Pai, meu Deus, meu Salvador, meu Senhor, meu Criador, Senhor. O Deus que é, que era e que há de vir, Senhor. O Deus, e nós queremos viver um relacionamento com o Senhor, tendo um coração como de criança, Pai. Um coração, Senhor, ó Deus, que confia, que tem consciência da dependência, Senhor, ó Deus, de Ti, Pai. Um coração que Te busca, que Te ama. Senhor, forma em nós um coração como de crianças, porque nós queremos entrar no reino dos céus, Pai. Ó Deus, ensina-nos, molda-nos. Em nome de Jesus, Senhor. Não podíamos terminar sem essa música. Enquanto isso, eu quero chamar o pastor Rafael quero aqui. ser como criança. Quem quer ser como criança? Pelo que é. Ah, Senhor, não estamos interessados nas bênçãos, mas no Senhor, Voltar Pai. a inocência. Queremos ser inocentes, puros. E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado. Sim, Deus. Oh, Pai. Pela vontade de crescer, torno-me independente. Livra-nos, Senhor, disso, Pai. E deixo de Livra-nos, simplesmente Senhor. crer. Declare ao Senhor, meu querido e minha querida, nessa manhã. Você não pode viver. Não posso viver Nós não podemos viver, longe do Senhor. Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me. Pode se abraçar, querido. Se abrace e se sinta nos braços do Pai, Abraça-me. do Todo-Poderoso que te criou, que criou todas as coisas, que é tão grande Abraça-me. e que te ama. Com
teus braços de amor. Abraça-me, com teus braços de amor. Diga pro teu Deus: eu não posso viver, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Obrigada por todas as Tuas bênçãos, Senhor. Que nós jamais nos esqueçamos de nenhuma de todas as Suas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Oh, Pai, que tenhamos um coração como de criança, Senhor, para andarmos em comunhão contigo. Oh Deus, e nesse momento, Senhor, oh Deus, Pai, eu quero declarar, Senhor, oh Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco durante toda essa semana, Senhor. E nessa semana, o inimigo não pode nos ver, não pode nos tocar, Senhor, porque nós estamos debaixo, Senhor, oh Deus, do esconderijo do Altíssimo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que nessa semana, meu querido, minha querida igreja, em nome de Jesus, você tenha paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. E porque você tem semeado na presença de Deus, porque você tem buscado um coração como de criança, você vai ter uma colheita sobrenatural. Como vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Não posso viver longe do teu amor,